Se vive, não se entende. Fé. Quem tem Deus logo atende. Fé. Não importa o tempo, pra bênção chegar, tem que ter fé. Fé que ultrapassa os limites e transpõe os montes da dúvida. É a coragem que se ganha. Olá, aluno! Como vocês estão? Hoje nós estamos em mais uma aula. Hoje a nossa disciplina é Fé, é a nossa terceira e última aula do módulo 6. Estamos concluindo mais um módulo pela graça e bondade do Senhor. O conteúdo nosso hoje é a fé em meio às adversidades. E eu sou a Prof. Mari e essa é a turma do domingo de manhã da Escola de Princípios da Igreja Embaixada do Reino de Deus. Mais um momento, uma aula ministrada de forma online. Ainda nós não estamos autorizados a estarmos reunidos na mesma sala. Diante de toda dificuldade, diante de toda a situação que nós estamos enfrentando com essa pandemia do Covid-19. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio que cada aluno que me assiste, que me ouve, está guardado e protegido pelo Senhor, assim como seus familiares. Eu creio que todos estão bem, estão protegidos e estão seguindo firmes e acreditando na promessa de Deus. Amém? Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e colocasse diante do Senhor neste momento o seu coração e a sua mente. E orasse comigo. Pai querido, nessa noite, nesse momento, seja de dia, seja de tarde, de meio-dia, à noite, que o Senhor nesse momento esteja visitando o coração de cada um dos alunos que estão ouvindo essa aula. Que o Senhor derrame teu Espírito Santo, o teu poder e a tua autoridade sobre a vida de cada um. Que o Senhor guarde e livre eles de todo mal. Que o Senhor os proteja, que o Senhor esteja com eles em todo o tempo. Que esse tempo que eles estejam enfrentando seja um tempo de aprimorar a sua fé, de aprimorar e ter a confiança e a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, aluno. Hoje nós vamos continuar a nossa aula. Vamos concluir o nosso terceiro módulo. Aliás, o nosso sexto módulo é a nossa terceira aula. Então, a partir da semana que vem, nós estaremos entrando no módulo 7. Já estamos indo para a reta final da nossa aula, da nossa escola. E hoje nós vamos ministrar, vamos ter um tempo e vamos falar sobre fé. Nós já estamos, na realidade, falando sobre fé há umas 3 semanas já. E hoje o nosso tema será sobre a fé em meio às adversidades. E essa ministração, essa aula de hoje, ela vem a calhar com muito forte em todo o tempo que nós estamos vivendo. Toda a situação que a nossa sociedade e o nosso país, o mundo inteiro está vivendo. Com essa insegurança, com essa incerteza do dia de amanhã. E aí nós estamos aqui, aprendendo e ouvindo justamente sobre fé. E aquilo que nós já aprendemos, já ouvimos em outros tempos sobre a fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o que Jesus já tinha nos deixado escrito na sua palavra em Hebreus 11:1. Então lá ele já estava nos dizendo, ele já estava nos ensinando o que seria a fé. Seria o firme fundamento das coisas que nós esperamos
e a prova das coisas que ainda não nos vêm. Nós esperamos passar por esse tempo de aflição, por esse tempo de pandemia. Nós esperamos superar esse tempo, nós esperamos ter a provisão, o alimento na nossa casa, nós esperamos ter o nosso trabalho, ter a nossa família abençoada em todas as áreas, e nós cremos nisso. Ainda hoje nós não estamos vendo de uma forma clara tudo isso diante de toda essa situação. Mas Deus está nos dizendo hoje que através da nossa fé, a fé é isso. A fé é acreditar com um fundamento muito forte. Acreditar que aquilo que nós esperamos, aquelas promessas que nós temos no nosso coração, que nós cremos que veio de Deus, no momento certo, no momento oportuno, elas irão fazer parte da nossa realidade. Amém? E hoje nós vamos conversar sobre isso. Então nós vamos entender, e esse é um tempo onde nós podemos ou perder a nossa fé ou aprimorar ela. E hoje a pergunta que eu quero deixar para você é, a primeira pergunta, né, é isso. Como você está? Você está aprimorando a sua fé? Você está buscando estudar a palavra de Deus? Você está buscando estar em comunhão com Deus? Você está buscando ter intimidade com o Espírito Santo? Desde quando iniciou esse tempo de isolamento, de restrições, como que você avalia sua fé? Ela foi aprimorada ou ela diminuiu? Jesus, ele sempre foi muito, ele além de ser Deus, ele veio para essa terra e se fez homem, se fez carne, sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Jesus, ele sempre teve uma sabedoria sobrenatural e ele já nos alertava, sempre nos alertou. E ele diz, em todas as situações, em momentos em que ele orava a Deus, orava ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, ele como filho primogênito de Deus, quando ele orava, quando ele intercedia por nós, por cada um de nós, tanto para os que passaram quanto para aqueles que estavam na geração dele e para aqueles que viriam pós ele, que no caso seríamos nós e as nossas gerações futuras. Jesus, ele orava a Deus, intercedendo por nós, e ele pedia para Deus que ele não nos tirasse do mundo, mas que nós fôssemos livres de todo mal. Então o que Jesus orava? Jesus dizia para Deus: Pai, não tire os teus filhos do mundo, mas que os livre de todo mal. E isso está escrito em João 17,15. Lá em João 17,15, Jesus orou e falava isso para Deus. Isso significa o quê? Que todos nós recebemos Jesus, todos nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, todos nós nascemos de novo, todos nós estamos selados com o Espírito Santo no momento que nós fomos justificados pela nossa fé, né? Nós fomos salvos, recebemos a salvação que veio de graça para a nossa vida, favor imerecido. Desde este momento, Jesus estava falando para esse povo, Jesus estava falando dessas pessoas, dos filhos de Deus, assim como ele. E ele dizia para Deus que não era para nos tirar do mundo, mas que nós fôssemos livrados do mal. A oração, a intercessão de Jesus, como nós já conhecemos, que Jesus é o nosso advogado no céu. Ele leva as nossas petições a Deus. Ele é o intermediador de Deus com o homem. Por isso a cruz. Por isso, quando Jesus deu o seu último fôlego na cruz do Calvário, ele disse assim: está consumado. Naquele momento os céus se abriram, os véus se rasgaram e houve o caminho direto, houve novamente o andar, o caminhar
a linha que nos liga diretamente a Deus, porque tínhamos perdido isso no momento que Adão e Eva pecaram. Então Jesus, ele já falava sobre isso conosco, ele já orava a Deus e ele falava, ele pedia para que Deus nos livrasse. E essa é uma promessa que tem sobre a nossa vida. Deus, ele está todos os dias, Jesus, ele está lá, sentado à destra de Deus Pai, e ele tem orado, ele tem pedido, ele tem intercedido por nós e tem dito: Pai, livre eles do mal, livre eles dessa pandemia, livre eles da pobreza, livre eles da tristeza, livre eles da miséria, livre eles da depressão, da doença, do desespero. Então Jesus, ele tem orado para isso. E ele tem nos permitido, Deus tem nos permitido continuarmos aqui nessa terra, para que nós possamos sermos testemunhos vivos do poder e da autoridade de Deus e do amor de Deus nesta terra. Existem muitas pessoas que hoje elas não têm o que nós temos, que é a nossa esperança. Hoje tem muitas pessoas passando por toda essa situação nesse mundo inteiro que não têm a esperança de uma vida eterna, não têm a esperança de um Deus vivo, não têm a esperança de uma promessa verdadeira, não têm a esperança de que Deus está nos livrando do mal. Não têm a esperança de que não estão só, de que Deus cuida de todas as coisas, que nos protege, nos guarda, e estão se sentindo sozinhos, únicos seres neste mundo. E é isso que tem acontecido. E hoje Jesus, ele tem nos mostrado, através da nossa fé, que tudo isso que estamos vivendo, o Senhor já estava nos guardando, já estava nos livrando, já estava nos cuidando. Amém? O capítulo 11 de Hebreus, ele fala sobre a natureza da fé, ele fala sobre os exemplos da fé, principalmente dos exemplos de pessoas que tiveram fé muito além, fé sobrenatural, no Velho Testamento. E hoje, a fé na adversidade, a fé no momento que nós estamos vivendo, essa fé, nós precisamos perseverar. Nós precisamos conquistar, entender que toda a nossa conquista, que tudo que nós estamos lutando diariamente, ela sempre tem uma oposição. Assim como Jesus orou para Deus e disse que nos livrasse do mal, mas que nos mantivesse do mundo, que ele não estava pedindo que nós saíssemos de lá, ele estava dizendo para que nós fôssemos perseverantes na luta diária. Jesus também nos disse em algumas passagens dele na terra, de que nós teríamos aflições. Mas ele disse para que nós tivéssemos bom ânimo, que essas aflições elas já foram vencidas por ele. E que nós, com ele, por ele, nós somos mais que vencedores. E tem uma história no Antigo Testamento que fala sobre a perseverança na fé. E essa história, ela está em Gênesis, no capítulo 26. Essa é a história de Isaac. Para quem não sabe, Isaac é filho de Abraão. Isaac é o filho da promessa. Abraão, ele foi considerado o pai da fé. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele também. Então, no capítulo 26 de Gênesis, está contando a história de que na época que aconteceu ali, no momento em que vamos falar um pouquinho de Isaac, naquela época a terra ela estava passando fome. Então existia fome,
havia fome na terra. Era além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à sua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado ao teu pai Abraão. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura dizia ele: Me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Então aqui nessa história do capítulo 26 de Gênesis, está falando sobre a dificuldade que naquela época Isaque estava vivendo. Um período muito difícil para o povo de Israel. Um período de muita seca, de grandes dificuldades. Então uma seca gerava grandes dificuldades. Nós sabemos que quando não chove, principalmente na plantação, no agronegócio, as plantações elas não vingam, elas não dão sementes, né? Então havia grandes dificuldades financeiras, havia fome, como no primeiro versículo de Gênesis do capítulo 26 fala. Mas Isaque, ele tinha um diferencial, assim como Abraão, seu pai, tinha. Era muito forte a questão da fé. E Isaque, ele não olhava para essas circunstâncias, mas ele estava focado na promessa de crescimento que havia sobre ele. E a promessa de crescimento que havia sobre ele era a mesma promessa que Deus tinha dado a seu pai. E Deus falou com Isaque dessa forma, ele disse que multiplicaria a semente dele lançada, que seriam abençoadas todas as nações do mundo, da terra, porque o pai dele tinha obedecido a Deus. Então Isaque, ele cria nessa promessa. Isaque, ele tinha, diante dessa dificuldade, ele tinha certeza que havia uma promessa. A promessa que tinha vindo de Abraão, a promessa que estava sobre a vida dele, e Deus testificou, confirmou essa promessa mais uma vez na vida de Isaque. E isso para nós hoje é o que acontece no nosso dia a dia. Aqui nós estamos vivendo não uma seca, mas nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento. Esse tempo de isolamento, ele nos traz insegurança, porque existe um vírus, uma contaminação, que não sabemos como que funciona verdadeiramente, e aonde está, e como pode verdadeiramente sermos contaminados com isso. E em decorrência de tudo isso, toda a nossa história, toda a nossa família, toda a nossa geração, ela está amedrontada, ela está guardada, ela está isolada, ela está com medo. E tudo está fechado. A economia simplesmente parou. Em alguns dias, assim, está voltando a cada tempo algumas atividades, mas assim continua. E assim vai permanecer por um bom tempo, até que se consiga ter um controle sobre isso. E nesse momento nós precisamos ter a postura que Isaque teve naquela época. Não era muito diferente da situação que ele estava vivendo naquela época da nossa situação de hoje. Naquela época Deus disse ali no capítulo 26, havia fome na terra. Havia uma grande dificuldade em decorrência da seca. Hoje há uma grande dificuldade, há uma grande adversidade na nossa vida que nós estamos vivendo.
Há uma grande dificuldade, nós temos que ter ciência e convicção disso, mas ao mesmo tempo nós temos que ter muito mais convicção e certeza, assim como Isaac teve, de que há uma promessa sobre a nossa vida. A mesma promessa que foi lançada sobre a vida de Abraão, que se passou para a vida de Isaac, é a mesma promessa que existe hoje para a nossa vida, porque nós somos filhos da promessa de Deus, nós somos filhos de Deus. Aquela mesma promessa, ela veio, passou por gerações e gerações e chegou até nós. A mesma promessa de Deus para a nossa vida, de esperança, de vitória, de multiplicação, de bênção sobre a nossa vida, a mesma promessa que foi lançada sobre a vida de Isaac, existe na nossa vida. Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter a certeza de que Deus é o escudo e a nossa fortaleza nesse momento. Jesus, ele decidiu entregar a vida dele por nós. E por causa disso, nós fomos libertados e hoje nós temos essa vida, nós temos a promessa maior de Deus para a nossa vida. Então, a nossa fé ela não pode depender disso que nós estamos vivendo hoje. Não pode depender do decreto do governador, o decreto do governo federal. Não podemos viver dependendo das notícias que se vinculam toda semana, que está aumentando os casos de contaminação na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, os óbitos. Nós não podemos viver dependendo dessas questões. Nós precisamos ter a nossa fé voltada a Deus, porque é dele que vem a fé. A fé é de Deus, a fé é um dom que Deus nos dá. Nós precisamos pedir a Ele para que aumente a nossa fé, para que a gente possa permanecer perseverante. Ele que nos garantiu a vitória através do sacrifício da cruz de Jesus Cristo. Aquele sacrifício na cruz que Jesus fez, ele continua tendo a mesma validade, a mesma força, a mesma intensidade nesse momento de pandemia. Não mudou, não alterou e não anulou nada. Continua a mesma força, o mesmo poder, a mesma o que realmente a mesma promessa de Deus para a nossa vida. E essa promessa é que nós somos mais que vencedores. E esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo que nós precisamos verdadeiramente destacar a nossa perseverança, sermos perseverantes. Perseverantes não é ser perseverantes só em conversas, ser perseverantes na nossa mente, no nosso coração. A palavra de Deus diz que tudo que nós colocamos para fora, tudo que sai da nossa boca é aquilo que está dentro do nosso coração. O que tem alimentado hoje nesse tempo? Nesse tempo de isolamento, de quarentena, o que tem alimentado seu coração? São mensagens, são reportagens, são notícias negativas? O que tem alimentado a sua fé? O que tem trazido mais a você? É a desesperança ou a esperança? O que você tem buscado mais nesse momento? A perseverança é como se fosse a atitude nossa, é o nosso comportamento, de nós perseverarmos ou não, de nós perseverarmos e aprimorarmos a nossa fé, ou a gente desistir e perder a nossa fé. O nosso comportamento é que vai limitar, o nosso comportamento é que vai decidir se nós seremos aprovados ou reprovados diante de tudo isso que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós estamos passando nesse momento. Então, como tem sido o comportamento de você? Como tem sido nesse momento? É um comportamento de murmuração, de brigas, de insatisfação, de tristeza, de revolta, de insegurança, de medo? Tem gerado no seu coração, nos seus pensamentos negativos, pensamentos de morte? Como você tem lidado? Como tem sido o seu comportamento? O que tem nascido na sua mente? O que você tem trazido à sua mente? A palavra de Deus diz que a nossa mente, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser transformada. A gente não pode ser moldado às coisas do mundo, mas que a nossa mente ela seja transformada dia após dia pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que traz para nós o entendimento, a transformação da nossa mente. É Ele que nos carrega de esperança, Ele que nos carrega de fé, é Ele que nos carrega
de pensamentos positivos. A palavra de Deus diz que nós precisamos trazer à nossa memória tudo aquilo que traz esperança. Nós precisamos, é uma decisão, é um comportamento, é um posicionamento nosso. Não é das pessoas à nossa volta, não é das circunstâncias à nossa volta. É nós precisamos trazer à nossa mente aquilo que traz esperança. Então, essa é uma decisão e uma postura nossa. A palavra de Deus diz em Romanos 8,14 que aquele que souber se portar em meio às adversidades será conduzido pelo Espírito Santo ao lugar de vitória. Então Deus está dizendo mais uma vez, ei, você sabendo se comportar nesse momento que você está vivendo, eu lhe digo, você estará sendo conduzido pelo Espírito Santo, não tenha medo, você não está sozinho. O Espírito Santo te conduzirá a um lugar de vitória. Você sairá desse tempo ileso, você sairá desse deserto aprimorado, você sairá desse deserto curado, você sairá desse deserto muito melhor do que você entrou. Porque eu vou te levar, eu, Espírito Santo, te levarei a um lugar de vitória, eu te darei a vitória. A promessa que eu tinha para você no início desse tempo permanece a mesma. É o que está escrito em Romanos 8,14. Então, tudo isso que é muito mais importante de tudo que nós precisamos entender que nós precisamos ter dependência em Deus. A dependência em Deus é aquilo que consegue conquistar e mudar a nossa fé. E a palavra de Deus fala em Romanos 5:1-5 que nós somos justificados pela fé e paz em Deus. Então nós precisamos ter essa dependência em Deus. Porque nós também, quando recebemos a fé, nós fomos curados, nós somos sarados e nós somos salvos. Então nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos ter essa dependência, nós precisamos entregar verdadeiramente tudo que tem acontecido na nossa vida. O nosso sonho, o nosso projeto, os nossos dias futuros, o nosso dia presente, nós precisamos dentro do nosso coração verdadeiramente entregar isso a Deus. Tendo a dependência de Deus. Então, esse é quando nós entregamos, quando nós dependemos verdadeiramente de Deus, quando nós nos colocamos diante de Deus de uma forma de dependência, com um coração puro, de um coração aberto e quebrantado diante de Deus, a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, ela nos enche. Porque Jesus disse, eu vos dou a paz, eu vos deixo a paz verdadeira. Então, se hoje você não está sentindo paz no seu coração, se hoje você não está conseguindo ter essa paz verdadeira, você fala, não, prof, realmente eu não estou conseguindo ter essa paz, eu não consigo dormir de noite, eu fico angustiada, eu vejo minha família passando por essa luta, eu vejo as pessoas que eu amo perdendo o emprego, eu vejo as pessoas que eu amo falando que não estão conseguindo pagar suas contas, eu vejo as minhas contas chegando todo mês e eu vejo que não está tendo resultado financeiro, não está vindo, porque está vendo essa diminuição de trabalho e tudo mais. Eu realmente, prof, eu não tenho essa paz. Então, hoje, Jesus ele está dizendo para você assim, ei, entrega tudo isso para mim, confia em mim, deixa o Espírito Santo te conduzir, porque ele vai te conduzir para um lugar de vitória. Apenas acredite e entregue a mim, que eu lhe darei a paz. Essa paz, ela vem de mim, ela não vem do mundo e nem das circunstâncias. E a paz, ela está disponível para todos aqueles, a paz de Deus está disponível para todos aqueles que mantêm a sua mente focada em Deus, em Jesus. Então você precisa hoje decidir, tomar como postura, um posicionamento para você ser aprovado por Deus nesse momento. É você se focar, a sua mente focar no príncipe da paz, em Jesus Cristo. Ele é o único que vai poder te dar a paz.
que você precisa. Pois quando a nossa mente consegue, ainda que por instantes, dimensionar que tudo vem dele e quem Deus é, quem Jesus é, a nossa mente ela reconhece que tudo está no controle dele. Então há uma luta muitas vezes entre a nossa carne, entre o nosso mundo espiritual, entre a nossa vida espiritual e a nossa mente. E a nossa mente começa a lutar, achar que não consegue. Mas quando a gente se mantém focado em Jesus Cristo, na cruz, naquilo que ele fez na cruz, na promessa dele de uma vida abundante, de uma promessa sobrenatural, assim como Deus deixou claro para Isaac que ele estaria derramando uma promessa, uma bênção sobre a vida de Isaac, porque o pai dele, Abraão, tinha obedecido a Deus. Essa promessa seria para gerações e gerações, é a promessa nossa, para a nossa vida também. Então, quando nós cremos nisso, quando nós identificamos, quando nós temos uma dimensão, por mais que minúscula que seja da nossa mente, nós entendemos quem Deus é, quem Jesus Cristo é, a gente consegue reconhecer que Deus está no controle de tudo. E automaticamente a fé que excede todo o entendimento, ela estará sobre o nosso coração. E assim como Jesus disse, eu vos dou a paz verdadeira, eu vos deixo a paz, nós seremos tomados por essa paz. Deus, ele não falha, não é porque nós estamos passando por esse momento que Deus vai falhar. Deus, ele tem tudo sob controle, ele sempre teve tudo sob controle. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que milhares de gerações passadas já passaram por situações semelhantes e sempre Deus esteve no controle e não faltou nada. Aquele mesmo Deus que libertou, aquele mesmo Deus que deu a promessa, que cumpriu a promessa na vida de Isaac, naquele tempo em que a terra passava fome. Não era uma nação, era a terra passava fome. Deus trouxe a vitória. Aquele tempo em que Moisés foi o resgatador do povo de Israel do Egito, foi lá e tirou o povo de Israel do Egito. Ficaram 40 anos no deserto. Não era o propósito deles ficarem 40 anos, mas ficaram 40 anos. Em todo o tempo, a promessa de Deus não voltou atrás. E Deus conduziu aqueles que obedeceram à vontade e à palavra dele ao lugar, e que foram conduzidos pelo Espírito Santo ao lugar de vitória, que foi a terra prometida. Então hoje fará Deus a mesma coisa na nossa vida? Por que que nós precisamos crer? Porque Deus, ele é fiel. Ele é fiel no hoje, no ontem e no amanhã. Deus, ele não falha, ele nunca falhou, ele não falha e ele nunca falhará. E Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E ele foi bom no passado, ele é bom no presente e ele será e continuará sendo bom no futuro. E hoje nós precisamos, diante dessa situação toda, diante dessa adversidade que estamos vivendo, nós precisamos demonstrar para nós sermos verdadeiramente aprovados pelo nosso Senhor Jesus nesse tempo. Nós precisamos ter lealdade a Deus. Nós precisamos ser leal a Jesus. Sermos leal. E o que é ser leal? Nós precisamos aprimorar a nossa fé todos os dias. Nós precisamos buscar mais a Ele. Nós precisamos nos dedicar na palavra dEle, estudando a palavra dEle. A palavra de Deus diz que o homem, ele perece por falta de conhecimento. E verdadeiramente é isso. Quando nós deixamos de ler a palavra dele, de meditar o que está escrito nas escrituras, ou falar com ele através das orações, nós estamos perecendo. Porque ali na palavra dele, no tempo de intimidade com ele, vai nos ser reveladas promessas, vai nos ser revelados lugares de vitória para a nossa vida. Vai ser nos lugares onde nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo. Vai ser onde nosso coração vai ser cheio, transbordante de paz, da paz verdadeira.
E nós teremos a certeza e a convicção de que Deus está no controle de tudo. Nós precisamos reconhecer a dependência nossa a Deus. E esse é um tempo melhor para tudo, que nós sabemos que nós não temos poder nenhum. Simplesmente, de repente, de um dia para a noite, nós acordamos com um decreto dizendo que está tudo fechado e que há uma pandemia, que há um vírus que nós não sabemos a dimensão dele, mas ele está contaminando e ele está matando a humanidade. E aí todos pararam, o mundo inteiro parou. E a gente até então acreditava que nós tínhamos o controle das nossas vidas. E não temos. Deus está mostrando para nós que o controle é dele. E Ele está nos pedindo que nós confiemos nele, que nós cremos, que nós sejamos dependentes dele, da promessa dele. A única promessa de uma vida verdadeira, de uma vida abundante, de uma vida eterna, vem de Deus, vem de Jesus Cristo. E nós precisamos obedecer à vontade do Senhor. Nós precisamos crer na promessa de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Esses passos, essas situações foi o que Abraão fez. Abraão foi considerado o pai da fé. Por que que ele foi considerado? Porque ele creu em Deus. Ele creu na promessa de Deus. Quando Deus disse para ele: Abraão, saia da tua parentela, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus não disse aonde era, Deus não disse que tipo de terra que era, Deus não falou nada, simplesmente Deus deu uma ordem: Abraão, saia da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão creu nessa promessa. A pergunta minha para você hoje é: qual é a promessa que Deus te deu? Você crê nessa promessa? Faça como Abraão fez, creia na promessa de Deus. Abraão obedeceu à promessa, ele saiu, ele deixou a parentela e saiu e foi caminhar em direção à terra que Deus estaria mostrando para ele no decorrer do caminhar. Abraão também teve uma percepção espiritual, porque ele recebeu a revelação. Na época, Deus falou com Abraão. Hoje, o Espírito Santo nos conduz para um lugar de vitória. Então, a nossa percepção hoje é através do Espírito Santo. Nós temos que crer na promessa que Deus nos deu. Nós temos que obedecer a direção que o Senhor nos deu. Nós temos que buscar ser conduzido pelo Espírito Santo ao lugar de vitória. E nós precisamos ter uma atitude de fé. Que é onde está uma atitude de fé. Em Hebreus 11:8 fala isso. Uma atitude de fé, assim como Abraão teve. Pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde era. Essa foi a atitude de fé que Abraão teve. Ele simplesmente creu apenas naquele que o chamou. Você hoje, diante de tudo isso, porque não sabemos o dia de amanhã como ficará diante dessa adversidade que estamos vivendo, mas a minha pergunta para mim e para você nesse momento, nessa aula é: você crê mesmo verdadeiramente em Deus? Naquele que te chamou? Naquele que te resgatou do mundo, daquele que te resgatou de uma vida pecaminosa, daquele que te resgatou, que te deu uma veste nova, te chamou de filho e de filha de Deus? Você crê naquele que deu o seu único filho para te salvar, para morrer pelo meu e pelo seu pecado, para te dar uma vida eterna, para te tirar da posição de criatura e te colocar na posição de filho de Deus? Você crê na promessa que Deus disse? Assim como Deus disse para Isaac, lá no capítulo 26 de Gênesis que nós estudamos. Aquela promessa que Deus deu para
para Isaac, que é uma promessa que também é para a nossa vida, que ele multiplicaria a semente da nossa vida, que ele nos daria uma vitória. Aquela promessa que Deus nos deu, que viveríamos uma vida abundante. Uma promessa de que nós somos salvos, nós temos a vida eterna. Abraão, ele creu nessa promessa. Ele creu naquele que estava chamando ele. Ele sabia, ele conhecia o Deus de Israel. Por isso ele caminhou sem saber para onde está indo. Hoje você conhece verdadeiramente o Deus da sua vida? O Deus que te salvou? O Deus que te chama pelo nome? O Deus que já escreveu o teu nome no livro da vida muito antes de você nascer? Antes da sua mãe te formar, você no ventre da sua mãe Deus já conhecia você, já tinha escrito os teus planos para a sua vida. Eu preciso, nesse tempo, mais do que tudo, crer no nosso Deus, no Deus vivo, no Deus da Páscoa, no Deus que ressuscitou dos mortos. O Deus que entregou a sua vida e ressuscitou dos mortos no terceiro dia nos deu a chave da vida eterna. Nos deu a oportunidade de vivermos uma vida eterna junto com Ele. Um Deus que, além disso, nos deu uma vida abundante nessa terra, nos deu a esperança, nos deu a alegria, nos deixou o Consolador do Espírito Santo nos conduzindo aos lugares de vitória. Esse é um Deus que transformou e transforma a nossa vida todos os dias. E nós precisamos, por meio da nossa fé, crer poderosamente que Ele é o Senhor de todos, para que todos saibam e vejam que há um Deus em Israel. Que nesse dia você possa fortalecer e aprimorar a sua fé em meio a essa diversidade. Busque o Senhor de todo o teu coração, que você o encontrará. Amém? Estamos encerrando a nossa aula. Nessa parte aqui eu vou estar deixando para vocês algumas passagens na Bíblia para você poder estar meditando, orando durante a semana, buscando em Deus, para que a sua fé ela seja aprimorada dia após dia e que nesse tempo você possa sair muito mais vitorioso. Amém? Deus te abençoe. E acredito eu que nos próximos dias vocês também estarão recebendo o material da mesma maneira que agora, no vídeo aula com o material pelo WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês, que vocês precisarem, contem comigo, contem conosco, contem com os nossos pastores. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e tudo que vocês colocarem as mãos venha prosperar no poder e no sangue de Jesus Cristo. Amém?